Na aula de hoje, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a mecânica dos fluidos. Nós estávamos estudando, os corpos rígidos e nós sabemos, que a massa de um corpo rígido, ela não se desloca, Pelo menos nos casos que estudamos, ela não se desloca, ela não se deforma, ela não muda de lugar. No estudo da mecânica dos fluidos, isso não é mais verdade. Os fluidos, eles são corpos, que a massa pode se deslocar de um lado para o outro. A massa, nesse caso, não é necessariamente fixa em um ponto. Diferente, dos corpos rígidos, que a massa era fixa e não se deslocava, agora não. A massa, ela não é fixa e ela pode se deslocar. Além disso, os fluidos, eles possuem forma própria. Por exemplo, quando você enche uma bexiga e você consegue dar o formato geométrico que você quiser para aquela bexiga. E o ar que está ali dentro vai tomar a forma daquela geometria que você determinou. Ou quando a gente coloca a água, dentro de um objeto que possui uma geometria diferenciada, ou qualquer tipo de geometria, a água vai tomar a forma daquela jarra ou daquele container que ela está. Os fluidos, existem duas situações interessantes para a gente estudar. É quando os fluidos estão parados, ou seja, existe uma situação de equilíbrio com as forças externas, e quando eles estão parados sempre vai existir essa situação de equilíbrio, ou quando os fluidos estão em movimento. Quando os fluidos estão parados, nós chamamos de hidroestática. Quando os fluidos estão em movimento, vai haver velocidade, e aí eles não estão mais em movimento. E aí eles estão em movimento. Então, vai haver uma velocidade, e aí nós chamamos de hidrodinâmica. Então, quando os fluidos eles estão parados, alguma coisa precisa compensar essas ações externas. E uma dessas ações externas que tem um fluido, uma das ações externas interessantes em um fluido é a pressão quando esse fluido está em contato com outros fluidos. Por exemplo, a jarra de água. Quando você tem uma jarra de água, ela está aberta e tem o ar. O ar ele faz uma pressão, que é a chamada pressão atmosférica nesse fluido. Tá? Então, nós vamos aqui, nesse instante, nesse momento, nessa videoaula, nós vamos estudar a hidroestática, ou seja, é uma situação de equilíbrio que nós vamos lidar, e depois vamos estudar a hidrodinâmica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar a caracterizar a massa. Tá? Então, como a massa, nesse caso, ela pode se movimentar, então não vai ser interessante a gente lidar com a massa, trabalhar com a massa. Não com a massa como um todo, Mas vamos trabalhar aqui com a densidade, ou como alguns livros chamam, de massa específica. É muito melhor lidar com pequenas porções. E essas porções, elas são chamadas de volume de controle. Então, dado um fluido, eu vou pegar aqui um elemento infinitesimal de volume desse fluido. Dentro desse volume aqui, existe uma massa ΔM, tá? Aqui dentro tem uma massa ΔM. E eu vou pegar tão pequeno quanto eu queira esse volume, tá? Quanto menor o meu volume, melhor vai ser o meu resultado que eu vou obter. Então, eu vou pegar um volume bem pequenininho. Dentro desse volume possui uma massa ΔM. E eu vou fazer esse ΔV tender a zero. Quando o ΔV tende a zero, nós calculamos o limite. E o limite de dm por dv é ρ. E esse ρ aqui é chamado de densidade, Aqui o ρ é densidade. Ρ é igual à minha densidade, O ρ vai ser igual a densidade ou
ou massa específica, dependendo aí do livro. Cada livro chama de um jeito. Massa específica. Certo? E qual que é a unidade do meu Rho? Bom, o meu Rho ele pode ser gramas por centímetros cúbicos, quilogramas por metro cúbico, quilogramas por litro. Pode ter outra unidade também, mas nós vamos trabalhar principalmente com essas unidades. Bom, o meu Rho, existem algumas situações. Esse Rho ele pode ser constante, tá? Quando esse Rho é constante, e na maioria dos casos ele será constante, quando o Rho é constante, o Rho é uniforme. O que isso quer dizer? Bom, se o Rho é uniforme, se eu tiver aqui um volume qualquer aqui, todos os meus elementos de volume, eu posso pegar infinitos volumes de controles. Se eu pegar ele, o Rho vai ser o mesmo, o Rho não muda, tá? Porque o Rho é uniforme. Se o Rho for variável, e aí, no caso, se o Rho for variável, ele vai ser uma função. No caso, ele pode depender da posição, talvez. Então, nesse caso, o Rho ele não é constante, ou o Rho não é uniforme. Não é constante. Deixa eu colocar aqui, barra uniforme. Porque esse Rho é variável, ele vai mudar, nesse caso aqui, dependendo da posição. Então, cada elemento infinitesimal que eu tiver, eu vou precisar integrar ele para saber qual que é o meu Rho. Tá? Então, sobre o Rho, então nós temos Rho que é uniforme e Rho que é variável. No caso aqui está faltando uma variável, né? Aqui no... Aí. Bom, nós precisamos, na verdade nós vamos utilizar aqui a segunda lei de Newton. Porém, no fluido, não é muito interessante utilizar a força, né? Então, nós temos que utilizar a força de uma outra forma. Então, no caso da mecânica dos fluidos, a melhor forma de expressar, né, o esforço mecânico não é através da força, mas é através da pressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, só que ao invés de eu usar a força, eu vou utilizar a pressão multiplicada por uma área, porque nós vamos ver aqui que a força é pressão multiplicada por área. Então, o conceito de pressão para os fluidos, de alguma forma, ela vem substituir o efeito da força. Então, dada aqui uma superfície, eu vou até escrever aqui uma superfície S, dado uma superfície S, eu aplico uma força aqui. A força ela é um vetor, né? E ela pode ter qualquer direção aqui. Aplico uma força. Eu estou interessado na componente normal dessa força. Então, eu decomponho essa força, tá? Aqui é um S, não parece talvez um S, né? Talvez não esteja aparecendo aqui um S, mas é para ser um S. Então, aqui, um S, tá? Então, eu calculo o limite. Eu faço esse elemento de área aqui, porque isso aqui é uma superfície, eu faço esse elemento de área tender a zero. Quando esse elemento de área tende a zero, eu tenho a força por unidade de área. Força por unidade de área é a pressão. Apesar de tanto a força quanto a pressão serem vetoriais, né? A força é um vetor, a área também, como vocês viram lá em geometria analítica, a pressão ela é um escalar. Tá? Então, a pressão é o esforço mecânico aqui normal por unidade de área de uma certa superfície de controle. Tá? Então, aqui eu peguei uma certa superfície de controle, do controle do fluido. Essa superfície pode ser imaginária ou não. Tá? Então, as unidades de pressão no SI é Newton por metro quadrado. E aqui tem algumas outras unidades.
Talvez no livro existam outras também, mas talvez essas aqui sejam as mais famosas. 1 bar é 10 a quinta, é 10 elevado a quinto, 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal, tá? Então, Newton por metro quadrado aqui é Pascal. E a gente sabe também que 1 atm é 1,011 bar, que é também 1,011 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, vamos entender aqui o conceito, né, de equilíbrio em um fluido, tá? Então, deixa eu só abaixar aqui. Ver se fosse melhor. Bom, vou deixar assim mesmo, não vou mexer não. Então, vamos entender aqui o equilíbrio dos fluidos, tá? Vamos considerar o seguinte fluido. Então, aqui eu tenho aqui um container, né, com um fluido. Esse fluido aqui, ele tem uma densidade ρ, tá? Possui uma densidade ρ. E aqui tem o efeito aqui da gravidade. Eu peguei aqui uma pequena porção desse fluido, tá? Uma porção aqui, e eu transportei essa porção para aqui fora. Essa porção aqui, ela tem porção de área, tem uma área A, né? Eu peguei aqui um cubo, né? E agora eu vou trabalhar com esse cubo, em vez de trabalhar aqui, eu vou trabalhar com esse daqui aqui fora. Bom, eu coloquei aqui meu eixo, né, de coordenadas aqui, então eu falei que aqui embaixo é y, né? E aqui em cima, aqui no topo, é y mais um delta y. Aqui existe a força peso atuando, né? O peso está sendo equilibrado pela diferença de pressão, porque veja bem, aqui em cima, no topo aqui desse cubo, existe uma pressão que é P de y mais delta y, onde y mais delta y é a posição, a pressão dependendo da posição. E aqui no fundo do meu cubo, eu tenho uma pressão P de y. Perceba que o G está contrário a essa diferença de pressão. Por quê? Porque eu defini o meu eixo Y, né, de baixo para cima. Eu poderia definir o meu eixo Y de cima para baixo também. À medida que a escala aumenta, a pressão está diminuindo, né? À medida que meu eixo Y aumenta, cresce, a pressão diminui. Ou seja, se preferir também, conforme aumenta a profundidade, aumenta a minha pressão. E faz sentido, né? Quanto mais profundo você está dentro de um oceano ou dentro de uma piscina, maior a pressão. Quanto mais perto assim do topo do oceano, mais perto da superfície do oceano, da praia que você está, menor a pressão. Quanto mais fundo, maior. Quanto mais raso, né? Menor a pressão. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então, a diferença aqui de força, porque pressão vezes a área vai ser uma força, né? A gente já viu isso aí. Então, a diferença de força feita sobre esse cubo aqui, esse meu cubo, devido à presença do contato com o restante do fluido, é que faz a força nesse elemento aqui de controle. Então, eu vou pegar aqui a diferença de força, né? Quem que é a diferença? P de y mais delta y menos P de y vezes A, onde A é a área. Isso aqui é a força, igual a menos mg. Bom, quem que é a massa, né? M é a massa, G é a aceleração da gravidade. Quem que é a massa? A massa do meu fluido. A massa é a mesma coisa que ρ vezes o meu volume, onde A delta y é a área, o y é o meu comprimento, então isso aqui eu tenho unidade de volume. Tá certo? Então, se eu fizer agora, passar esse ΔY dividindo, passando aqui o ΔY dividindo, o que eu vou ter? Eu posso cortar aqui as minhas áreas, eu vou ver que isso aqui é menos ρg. Bom, repare que esse termo aqui, né, ele parece, né, com a derivada. Ou seja, é a derivada da pressão em relação à posição. Você lembra lá o conceito de derivada? Isso aqui parece a derivada.
Parece não, né? Ele é a derivada. Então eu vou fazer o delta y tender a zero. Quando o delta y tende a zero, então eu aplico o limite, eu calculo o limite. E aí, isso aqui eu vou ter o quê? Um dp dy, né? Aplicando o limite, eu tenho dp dy. Isso aqui é menos ρg. E aqui, isso aqui é chamado, né? É conhecido como a lei de Steven, onde dp por dy é a derivada da pressão em relação à posição. Essa equação é extremamente importante, né, para os fluidos num campo gravitacional. A gente também poderia fazer o ρ depender da posição, tá? Mas aqui o ρ é constante, tá? O ρ está constante. Então aqui o ρ é constante. Ρ é constante. Mas ρ poderia depender da posição, né? Depender da posição. E aí isso aqui seria um ρ que poderia depender da posição também. Ρ seria uma função. Muito bem, então, a lei de Steve, né, ela nos permite, né, saber que na presença de um fluido no campo gravitacional, a pressão diminui à medida que eu subo contrário a G. Porque é isso que está dizendo, né? À medida que eu subo, menor é a pressão. Ou melhor, à medida que aumenta a minha profundidade, aumenta a pressão. Nesse caso aqui, esse sinal de menos aqui é porque o G é contrário. Como eu defini a minha escala, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu tinha aqui o meu cubo, eu tinha o meu cubo aqui, então aqui eu defini a minha escala, né, que o meu y estava para cá, e aqui é meu eixo y e aqui o meu g. Então, nesse caso aqui eu tinha uma pressão, a pressão aqui é menor, né, a pressão aqui é maior, aqui um P de Y, e aqui é um P de Y mais delta Y. Bom, nesse caso aqui, como o meu G está contrário à minha escala, então eu tenho que dP dy, isso aqui é igual a menos ρg. Se eu tivesse agora definido, deixa eu até fazer um traço aqui, se eu tivesse feito diferente agora, se eu tivesse colocado meu eixo y para baixo aqui eu também tenho aqui eu tenho um P de, aqui eu teria um P de y, né? Aqui um P de y mais delta y, ou melhor, coloquei aqui a pressão, né? Aqui eu tenho a pressão, aqui eu tenho um P de y mais delta y, aqui eu tenho um P de y, e aqui eu também tenho o G. Nesse caso, meu G está... Nesse caso aqui, então aqui eu teria um P de y, que isso aqui é igual a ρg, né? Então, você pode ter os dois. Então, esse sinal é porque o G está contrário à minha posição aí nesse caso, né? Então, o sinal de menos é apenas para equilibrar, né? Para equilibrar com a força. Bom, se o G... bom, então, como eu estava falando, então a lei aqui de Steve ela vai nos permitir, né, saber na presença de um fluido no campo gravitacional, que nesse caso aqui, como eu tinha definido, que a pressão, né, vai diminuir à medida que eu subo ao contrário. Então, contrário a G. Se o meu G... Se G ele é constante e ρ é constante, bom, o que eu tenho? Eu tenho que a pressão, né? Eu posso chamar isso aqui, eu vou ter que, no caso aqui, P de Y, P de Y mais delta Y
menos P de Y. Isso aqui é menos ρ, ρg, y de 1. Bom, eu vou definir melhor isso aqui. Vou fazer o seguinte. Se o meu G for constante e a pressão também, eu vou ter o seguinte, para ficar melhor. Então, aqui vai ficar a pressão final, né? Menos a pressão inicial, vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos o ρg, y final, menos y inicial. Certo? Então, nesse caso aqui, então se o G e o ρ for constante, eu tenho isso aqui. Tá? Aqui centralizado. Muito bem. Dá para colocar outra cor aqui. Bom, então beleza. Muito bem. Então, já vamos caminhar aqui para o nosso final aqui. Então, aqui eu posso escrever isso, como que eu posso escrever? Então, vou pegar aqui a derivada. Então, aqui, eu vou escrever isso aqui. Como que eu posso escrever? Eu posso escrever, quando eu tenho ΔPF por ΔPI, né, a pressão final menos a pressão inicial, isso aqui é a mesma coisa que ΔP, né? Então, ΔP é igual a menos ρg. Ali eu tenho um ΔY, mas eu vou falar que isso aqui é um ΔH, onde ΔH é igual a um Y final menos um Y inicial. Não sei porque meu Y tem essa perninha. No final menos Y inicial. Certo? Então, eu vou ficar nessa aula por aqui. Eu vou parar por aqui. O vídeo já está bastante extenso. Na próxima aula eu vou resolver aqui alguns exemplos. Então, e depois nós vamos estudar a hidrodinâmica, tá certo? Então, fico por aqui. Até a próxima. Valeu, fui!